Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modernismo, a terceira fase. A gente não vai entrar em autores, né? A gente vai falar mais sobre o contexto histórico e as características gerais da terceira geração. Em sequência a gente vai falar sim sobre os autores, tá? Mas não nesse vídeo, ok? Então, começando pelo contexto histórico, a gente tem aí, né, inicialmente o fim do Estado Novo, né, que era comandado aí por Getúlio Vargas. Então, a ditadura militar no Brasil, pelo menos essa primeira fase dela, né, do Estado Novo, ela termina, né? Então, a gente tem um período um pouco mais leve dentro do nosso país, que aí a gente tem o governo Juscelino Kubitschek, que se inicia aí nesse momento, né, da queda de Getúlio Vargas. Mundialmente falando, a gente tem o fim aí da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o fim do nazismo, né, de Hitler. A gente tem, porém, mundialmente falando, o início aí, né, um período de Guerra Fria, né, que é aquela guerra entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. E também a gente tem a famosa corrida armamentista, né, que tem a ver também com esses dois países, que eles queriam cada vez mais melhorar seu armamento, né, e os Estados Unidos lançavam uma arma hoje, daqui a alguns dias a União Soviética vinha e lançava uma arma ainda melhor, né. Então a gente teve essa corrida armamentista aí que fez com que os Estados Unidos hoje seja aí uma das grandes potências armamentistas aí de armas mundial, né? Então, esse período ele é muito importante. Apesar do que ocorreu, né, posteriormente a gente tem a ditadura militar que vai até aí 85, mas depois a gente fala sobre isso, né? Mas a deposição de Getúlio Vargas foi importante e é um período um pouco menos conturbado, vamos dizer assim, em relação a guerras. Então, os autores eles conseguem focar numa realidade social, política, econômica. Então, eles não precisam ficar se questionando sobre o mundo, sobre esse tipo de questionamento que a gente tinha aí na fase de 30, né, na geração de 30. Essa geração da terceira fase do modernismo ela é conhecida como geração de 45. Alguns autores, né, gostam de dizer que ela termina em 60, outros dizem que ela vem até os tempos atuais, né? Eu prefiro dizer que ela vem até os tempos atuais, até porque a maioria dos autores que se iniciam nessa fase, eles trabalham aí, eles escrevem e mantêm mais ou menos as mesmas características até próxima à nossa data atual. Então a gente tem aí vários autores que escreveram até 2004, 2000, por aí. Então a gente tem aí vários autores que são ainda muito atuais, ok? São contemporâneos. Algumas das características, né, gerais, não específicas de cada autor, são o academicismo, né? Então, eles retomam essa ideia de que a literatura ela precisa ser muito bem trabalhada, né? A escrita em si. Então, o que a gente tem anteriormente, ele começa a ser um pouco quebrado. Então, eles retomam esse academicismo que a gente já tinha anteriormente, de uma maneira, óbvio, mais leve, né? Sem tanta preocupação com esse academicismo como é o parnasianismo, mas é como se fosse um neo-parnasianismo, né? Então, a gente tem aí o academicismo que é retomado, que tinha sido abandonado aí, né, na semana de 22, e eles retomam aqui, né? O passadismo e o retorno ao passado, então, eles falam, sim, desse passado, eles retomam
alguns momentos aí, né, da nossa realidade, e até por questão de falar dessa questão econômica, social e retomar algumas questões, né, do porquê as coisas acontecem assim. A gente tem alguns momentos. A gente tem a oposição à liberdade formal, tá? A gente tinha aí, desde o modernismo, desde o romantismo, desculpa, a liberdade formal, né? A gente tinha, no romantismo, ela foi criada, essa questão dos versos livres e brancos, né? Eles usavam muito isso, e o modernismo fez questão de manter essa parte, porque eles não queriam seguir essa regrinha de vamos fazer desse jeito. Não, eles queriam a denúncia, eles queriam a crítica, eles queriam buscar uma identidade, né? Eles não estavam preocupados com essa questão do rigor formal. Mas a partir desse momento eles veem, não, a literatura ela precisa ser melhor trabalhada, né? Então a gente tem aí essa oposição, esse rompimento com a liberdade formal. Eles começam a trabalhar melhor a estrutura, né, principalmente dos poemas, ok? Óbvio que na prosa também. Existem algumas experimentações artísticas, né, principalmente na parte da ficção, que é o que a gente chama de ficção experimental, e os artistas, eles começam a buscar a sua maneira de escrever, a maneira como eles querem a partir de agora. Eles sabem que eles não querem seguir a linha anterior, mas eles ainda estão se recriando, né? Se criando aí, se modificando. Então, por isso a gente tem aí algumas experimentações, né? E surgem várias ficções aí bem interessantes nesse momento, né? Até que os autores, eles realmente consigam ver qual o seu foco principal. A gente tem o realismo fantástico, né, que são os contos fantásticos aí, que tem um pouco dessa parte do surreal, né? Então é bem interessante, são contos assim maravilhosos, mas que fogem eles têm base na realidade, mas são um pouco fora, né? E temos autores magníficos que trazem esse realismo fantástico que eu sou apaixonada, isso pessoalmente falando, né? A gente tem o retorno, então, à forma poética, né? Aquela questão da valorização da métrica, valorização das rimas, que era bem trabalhado aí pelos simbolistas e pelos parnasianistas, né? Principalmente pelo parnasianismo, essa parte estrutural. E então a gente tem o que a gente chama de neo-parnasianismo e neo-simbolismo, né? E então essa influência dos dois momentos anteriores, ela é importante, mas eles já trabalham de uma maneira diferente. Eu não vou lá e pego todas as características, não. Eu pego algumas características e trabalho de acordo com a minha realidade atual. Então eu não vou seguir exatamente como eles faziam anteriormente, né? Até porque o parnasianismo, ele fixava-se muito na estrutura e esquecia um pouco a temática, né? Então a temática para ele não era importante, não tanto quanto é agora. Então eles vão usar a estrutura do parnasianismo com algumas ideias do simbolismo, né? Aí, e vão trazer isso nessa parte da crítica, dessa parte de temática realmente, né? De falar sobre o que está acontecendo, de analisar a sociedade, de analisar a política, de analisar a economia e trazer essas análises aí, pensando nessa parte do academicismo, das estruturas e do rigor da forma poética, né? Então, por isso o neo-simbolismo e neo-parnasianismo. A gente tem inovações linguísticas e metalinguagem. Um ótimo exemplo dessas inovações linguísticas, né?
A gente tem aí, por exemplo, a obra sagarana, que é a união, a sagarana é a união de duas palavras formando a palavra sagarana. Então eles têm essas novas palavras, essas inovações linguísticas, a maneira como eles escrevem, né, como eles criam. Então é muito legal essa questão da metalinguagem, que é o texto, né, falar sobre ele mesmo. A gente tem que eu falo, por exemplo, como escrever um conto através de um conto, por exemplo. Então a gente tem muito isso de explicar uma coisa dentro dela mesma. Então isso é muito interessante. O regionalismo, que anteriormente ele era focado em uma determinada região, ele se universaliza agora, né? Então, o meu foco não é falar apenas de uma região em si, eu vou falar dos problemas do Nordeste, pontualmente, eu vou falar dos problemas da região Sudeste, pontualmente. É óbvio que se é regionalismo, a gente vai ter que tratar de uma região, mas os temas eles são um pouco mais universais, eles já não são apenas os problemas daquela região, eles já são problemas que afetam praticamente todas as regiões, né? Todas as pessoas. Então, por isso a gente tem um regionalismo universal aí, né? A temática social e humana, né? Então eles começam a focar nas pessoas, em quem essas pessoas são e muitas vezes, quando eu penso nessa parte social e humana, eu penso também para alguns autores, essa análise psicológica dos personagens, né? Então, isso é extremamente importante. E uma linguagem mais objetiva, sem muitos rodeios, né? Eu vou mais direto ao ponto. Apesar de a gente ter essa parte de rigor formal, né, da poesia, a gente tem no meio do caminho aí o concretismo, né, que é uma forma poética que é diferente e que é criada aí durante essa terceira fase do modernismo, que é bem interessante. A gente vai falar sobre ela posteriormente e ela foge um pouquinho dessa parte que a gente falou aí de rigor formal, né, de tentar trazer essa estrutura com rimas, com versos, né, e retomar os sonetos, né, que Drummond já havia começado a retomar anteriormente, já na segunda fase aí do modernismo. Então a gente tem vários itenzinhos desse passado, realmente. A gente vai pegando na terceira fase vários itens que são importantes aí, o que eles acreditavam que era válido para a poesia atual. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso.